Se alguém tiver alguma pergunta também que, enfim, que não queira interromper, aí pode colocar no chat, né? Mas já que o Paulo liberou aí, pode ficar à vontade para né, Eu interromper. acho que pode usar o chat só se já tiver outra pessoa perguntando, né? Mas se não, pode abrir o microfone o mais rápido possível, mais próximo de onde a pergunta, de onde a dúvida surgiu. Beleza. Tá aparecendo o teu desktop aqui, só para... Tá, agora tá ver a aparecendo a apresentação. apresentação, né? Beleza. Aí vocês vão avisando. Também é bom, Leopoldo, avisar às vezes, se não passar a apresentação ou travar alguma coisa, aí tu me fala. Beleza. Isso. Ok. Dá mais 2 minutinhos aí, só para ver. O ruim do Meet é quando você está apresentando no Mac o Keynote, ele ocupa a tela toda, né? Aí eu não consigo ver não vou saber quem é que está perguntando, entendeu? Então, quem for perguntar, principalmente se não for uma pessoa que tenha chegado no grupo há mais tempo, tenha chegado recentemente, é bom dizer o nome só para eu saber. Mas eu já reconheço algumas vozes, por exemplo, a de Ivan eu reconheceria tal, mas outras pessoas não. É como eu não vejo quem está perguntando, porque para mim vai só ver a apresentação, aí vocês dizem o nome que fica mais fácil. Fica mais fácil não, fica melhor para interagir. Beleza? Então, estou vendo aqui. Gustavo Pinto veio do Pará e já chegou. Então a gente pode começar, né? O resto do pessoal está mais perto. Então, bem-vindo aí, Gustavo. Bom lhe ver por aqui. Ok, pessoal. Então, isso daqui não é exatamente um trabalho que eu vou apresentar. Isso é uma ideia de trabalho, tá? É uma ideia que a gente teve recentemente, junto com várias outras pessoas que estão listadas aí, muita gente para sair dizendo o nome, mas foi uma ideia que surgiu, né, e eu trabalhei basicamente 2 dias em cima dessa ideia. Então, é bom trazer esse tipo de apresentação para os gentes também, porque mostra para vocês que estão chegando agora que no Gentes não é preciso apresentar um trabalho sólido ou já finalizado, certo? Então, a minha ideia é apresentar isso hoje para vocês, para colher feedback e aí direcionar melhor esse trabalho que a gente pretende fazer. A motivação inicial desse trabalho foi uma edição especial da CACM para a América Latina, certo? E aí eles pediram sugestões de propostas de artigos, né? E a gente propôs esse artigo daí, tá? Que seria basicamente um artigo que tenta entender, né, como é que tem sido o impacto da comunidade brasileira de engenharia de software, em particular a comunidade de pesquisa, né? Comunidade brasileira de pesquisa em engenharia de software, tá? Então, a gente propôs isso, não foi aceito, então não vai entrar nessa ACM, né, nessa edição da ACM, mas a gente, sim, depois de pensar sobre o trabalho, a gente se motivou e decidiu que gostaria de fazer o trabalho mesmo assim, né? Então, foi uma iniciativa da Comissão Especial de Engenharia de Software, que indicou algumas pessoas para propor artigos para a ACM, para Communications of the ACM, e aí, como eu fui um dos indicados, aí também achei que para esse tipo de trabalho seria interessante envolver mais gente, e aí ver o pessoal que está na comissão especial. Tá? Então, a ideia é qual é o impacto da comunidade brasileira de engenharia de software, certo? A gente quer entender melhor isso. E por que a gente gostaria de entender melhor esse impacto? A principal motivação é que quando a gente tem notado uma percepção comum na comunidade de que a
comunidade brasileira de engenharia de software tem crescido. Então, você vai para congressos internacionais e você ouve isso de algumas pessoas, né? E a gente observa isso de maneira informal, por vários indicadores. Então, por exemplo, nesse slide aqui, a gente vê nesse gráfico pizza aí à esquerda, mais em cima, a gente vê o número de participantes, né, numa conferência internacional top, que é a ICSE, né, em Montreal, certo? Então, um grande número de participantes. Aí a gente aparece em número de participantes, a gente aparece em quinto, certo? Se vê a outra pizza mais embaixo, o número de submissões, certo? Então, a gente aparece aí também em sexto, tá? Bem entre os 5, 6 primeiros, tá? E isso daí são indicações de que a gente está crescendo, porque anos atrás a gente não via tanto essa participação, nem via tanto esse percentual de submissão entre os primeiros, digamos assim, tá? Então a gente observa isso e de várias formas, não só através desses indicadores em conferências principais, mas também até em redes sociais, né? Então, o primeiro cara aí dizendo, são normalmente pessoas que vieram para o Brasil, pesquisadores do exterior, e ficam impressionados com o tamanho da comunidade, né? O que ela consegue fazer, dadas as poucas condições que tem para fazer, né? Então, ou pelo número de participantes no CBSoft, ou pelas interações que o cara teve no CBSoft, e assim por diante. Então, é comum a gente ouvir esse tipo de reação, tá? Então, isso daí é o que motivou a gente entender, né, o que é que está acontecendo com a nossa comunidade de pesquisa em engenharia de software, né, e principalmente para onde ela está indo. Então, a gente gostaria de responder de saber melhor quais são esses pontos aí que estão no gráfico, né? Em termos de impacto, por exemplo, onde é que a gente estava em 2010? Onde é que a gente está hoje? E para onde é que a gente está indo nos próximos 10, 20 anos? Tá? Então, entender essa situação da comunidade, ter um melhor entendimento de se houve algum progresso até agora, e para onde é que a gente está caminhando, isso é muito importante para a comunidade, porque, primeiro, dá um direcionamento para onde a gente deve ir, ou seja, a gente deve continuar no mesmo ritmo, deve continuar fazendo o mesmo tipo de coisa, a gente tem pontos fracos que a gente deveria priorizar. E também dá dicas para pesquisadores mais jovens, né, para direção, uma indicação de para onde a comunidade está andando, o que é que a comunidade valoriza e o que é que esse pesquisador jovem pode usar como referência para progredir na carreira, para se beneficiar dessa comunidade, para contribuir para essa comunidade. Tá? Isso também é importante, se a gente souber isso direito e realmente notar um crescimento, é importante também para aumentar a visibilidade da comunidade. A gente identificar isso em termos concretos, através de uma avaliação rigorosa, e apresentar isso para as pessoas, é um passo importante para que outras pessoas que não conhecem ainda a comunidade passem a conhecer e a reconhecer o trabalho feito por ela, né? E também serve como um direcionamento também para outras comunidades ao redor do mundo, outras comunidades de engenharia de software em países menores que querem crescer também, né? Se a gente estiver no caminho certo, elas poderiam se beneficiar dessa nossa análise, tá? Então, o objetivo principal é a gente entender onde a gente está, para onde a gente quer, onde é que a gente estava, onde é que a gente está e para onde a gente quer ir. Em particular, de forma que a gente consiga maximizar nosso impacto em dois aspectos. Primeiro, o impacto na comunidade internacional de pesquisa, que isso tem a ver
qualidade da pesquisa que a gente produz, a excelência científica do nosso trabalho, certo? Porque se esse trabalho não tiver qualidade de nível mundial, o nosso impacto na comunidade de pesquisa mundial vai ser limitado. E também para que a gente possa maximizar o impacto na nossa indústria de software. Em menor escala, na indústria mundial também, mas o objetivo principal, né, é o impacto na indústria de software brasileira, né, que tem a ver com a econômica, com a relevância econômica e social. Tá? Então, essa é basicamente a ideia. E como é que a gente pretende entender, analisar onde é que a gente estava 10 anos atrás, onde é que a gente está hoje em dia? Então, a gente poderia olhar um conjunto de indicadores. Tá? Então, a princípio, aí tem uma lista meio que tendendo a ser exaustiva de indicadores de impacto científico, tá? Começando com publicações em conferências e jornais de primeira linha, coautoria de pesquisadores, né? Pesquisadores trabalhando nessas publicações, principalmente pesquisadores internacionais, também para mostrar o nosso crescimento, o número de artigos, né, no nosso CB Software, que é o Congresso Brasileiro, participações também dos pesquisadores brasileiros em corpo editorial de jornal e comitê de programa de melhores conferências, né? Um outro ponto também importante é a cobertura de sub-áreas de pesquisa. Pode ser que tenha alguma sub-área de pesquisa, por exemplo, engenharia de software para sistemas de aprendizado de máquina. Se isso é um buraco na nossa comunidade, é importante a gente saber isso, né, para deixar claro para que se avalie as consequências disso daí. Então, a nossa cobertura é uniforme em relação ao que a comunidade mundial vem pesquisando, seria um outro tipo de indicador que a gente gostaria de avaliar. A própria influência na comunidade latino-americana, certo? Na criação de conferências, né? A organização de eventos internacionais e a atração deles para o Brasil, e a quantidade de citações também, ou índices relacionados dos nossos professores, dos professores que fazem parte da nossa comunidade. Então, para avaliar, certo, onde é que a gente está e onde é que a gente estava 10 anos atrás, esses seriam indicadores que, a princípio, a gente olharia, né, são os indicadores que a gente está priorizando, mas a gente está aberto a outros indicadores também, é justamente esse tipo de feedback que a gente gostaria de receber nessa apresentação, tá? E, apesar da gente ter trabalhado pouco nisso, como eu falei para vocês, não é um trabalho feito, é um trabalho que está nos 3 primeiros dias de realização dele, a gente já tem algumas respostas preliminares, que, na verdade, foram usadas para motivar o desenvolvimento desse trabalho. Então, se a gente pegar o primeiro indicador aí, certo, que é a quantidade de publicações em periódicos e congressos, tá? A gente vê esse crescimento. Esses dados aí, eles são do CS Index BR. Tá? Então, para quem não conhece, o CS Index BR é um ranking que é feito aqui no Brasil, né? É liderado, acho que, por Marco Túlio, na UFMG, e Clérison, que, se eu não me engano, foi um ex-aluno de Marco Túlio, mas, enfim, por algumas pessoas que colaboram com esse ranking daí, e eles consideram, para chegar nesses números aí, uma lista reduzida de periódicos e congressos, tá? Então, de certa forma, é uma lista selecionada, então deve ter, sei lá, 10, 14 congressos na área de engenharia de software, se eu não me engano, e mais ou menos um número um pouco menor de periódicos que eles consideram. Então, não é a lista completa de um Qualis, por exemplo. Tá? Por quê? Porque é considerado que no Qualis a lista é muito grande e abre espaço para muito evento e periódico que não é reconhecido
como sendo de destaque na área. Então, por isso que a gente preferiu trabalhar em cima dos dados do CS Index BR, que é mais seletivo, tá? Então, esses dados aí mostram, nos últimos 7 anos aí, um crescimento, mas baixou um pouquinho em 2019. Mas, de certa forma, mostra que a gente cresceu, duplicando o número de publicações, né, de 2013 para 2018, em 5 anos. Tá? Então, é esse tipo de análise que a gente gostaria de fazer, mas, claro, aprofundando ela em diferentes aspectos. Tá? Então, apesar desse crescimento aí ser uma coisa boa, né, tá sinalizando que a comunidade está indo numa direção boa, se a gente olhar esse outro gráfico aqui, que compara número de conferências com periódicos, de publicações de pesquisadores brasileiros em conferências e periódicos, né? Isso é basicamente os pesquisadores brasileiros que estão cadastrados no CS Index BR. Isso é basicamente o que a gente está também entendendo como sendo a comunidade brasileira de engenharia de software. Porque outra pergunta que poderia ser feita é isso: o que é a comunidade brasileira de engenharia de software? Tá? Um professor brasileiro que trabalha nos Estados Unidos deveria ou não estar nessa comunidade? Então, a gente não sabe, para não entrar muito em detalhes sobre isso, a gente está basicamente listando aí os professores que estão cadastrados no CS Index BR, considerando eles como sendo parte da comunidade brasileira de engenharia de software, tá? E até onde eu sei, o CS Index BR não inclui professores de institutos brasileiros que estão no exterior, certo? Então, apesar do gráfico anterior dar uma indicação de que a comunidade está num crescimento, um viés positivo, esse daí mostra um dado preocupante, que a gente tem investido muito mais em journals do que em conferências. Isso não é compatível com o que é praticado em muitos outros países que fazem parte da comunidade internacional de engenharia de software, né? Então, gera a pergunta que a gente tem que analisar melhor se isso é um problema ou não da nossa comunidade. Isso é provavelmente estimulado por vários motivos, certo? A gente quer entender os motivos, a gente desconfia de alguns desses motivos, né? Como, por exemplo, falta de financiamento para ir para congressos, por exemplo, ou mesmo a própria questão do Qualis e a forma como a pós-graduação no Brasil é avaliada, dando muito mais ênfase em periódicos do que em congressos. Então, tudo isso estimula e vai nessa direção. O que a gente quer saber é, isso daí é compatível com o que é praticado no exterior? A gente desconfia que não. E quais são os possíveis consequências negativas dessa nossa diferença em relação ao que o pessoal no exterior faz, tá? É outro ponto importante para responder. Ou seja, o nosso impacto em excelência de pesquisa, né, e visibilidade da pesquisa que a gente faz na nossa comunidade está sendo reduzida por a gente estar com esse foco maior em periódicos, tá? Então, provavelmente sim, né, mas da direção do que a gente quer estudar, tá? Uma outra coisa que é preocupante é se a gente for olhar a quantidade de publicações em eventos e periódicos considerados de primeira qualidade. Esses 3 eventos que aparecem aí, ICSE, FSE e ASE, são os 3 eventos considerados pelo CS Rankings, que é outro ranking, é um ranking mundial que só considera conferência, né? Mas principalmente nos Estados Unidos ele é muito valorizado, porque lá tem uma ênfase muito grande em conferências. E os 2 periódicos, I3E Transactions on Software Engineering e o ACM TOSEN, eles são considerados periódicos de primeira linha. Se a gente for ver aí, talvez, né, claro que isso é bem discutível, certo? Mas esses seriam, digamos assim, 5 veículos de muita visibilidade na área, tá?
provavelmente os 5 de maior visibilidade. Claro que tem um Empirical Software Engineering que tem recebido muita visibilidade também, mas de forma grosseira, esses 5 aí poderiam ser considerados os 5 lugares que mais cobiçados por terem maior visibilidade da sua pesquisa, tá? E a gente vê que de 2013 para cá, em 2019, a gente baixou um pouco. Teve um aumento aí em 2016, 17, 18, né? Mas, ou seja, vê que não mostra um crescimento constante e contínuo aí, certo? Não, ou seja, gera um alerta em relação a isso. Então, a gente está publicando mais naqueles eventos e periódicos do CS Index BR, que são selecionados por ter uma maior visibilidade, um maior destaque, mas quando a gente reduz esse número para os de altíssima visibilidade, vamos chamar assim, por simplicidade, a gente vê que o crescimento não é tão convincente quanto o que a gente viu lá atrás, tá? Então, isso dá uma ideia geral, tá, do que é que a gente quer fazer em termos de pesquisa, qual a análise que a gente quer fazer em termos de pesquisa, e seria um bom momento para a gente tirar dúvidas, né, antes de ir para a parte de impacto na indústria. Alguma dúvida? Oi, Paulo, eu tenho um comentário, na verdade. Quando tu estava falando aí dos motivos, né, de mover para periódico, o foco, tem uma coisa que eu pensei na hora que tudo que a gente está fazendo agora, a gente está pensando nisso, né, que é o impacto que essa confusão do Covid vai ter também, né, nas próprias conferências, né, então talvez seja uma coisa para anotar aí como um ponto para discutir e para considerar, né. Sem dúvida, isso daí é um impacto. Mas qual seria o impacto que a Covid vai ter? Não, é o impacto que o Covid vai ter nas conferências em geral, eu diria, né? Então pode passar a desincentivar ainda mais que você mande coisa para conferência, ou a incentivar mais você mandar coisa para conferência, já que vai ser tudo mais remoto, talvez. Aí talvez possa. Isso diminua aquele impacto do custo de ir para a conferência e tal. É verdade, isso daí seria uma situação realmente. Isso daí vai ter. O impacto vai ter, qual a gente não sabe, mas vai ter algum impacto, esse é o ponto, né? Mas um certamente é esse daí, né? Conferências menores podem eventualmente morrer, essas conferências maiores podem ser mais fácil da gente participar delas, né? Ser mais barato participar delas, certo? Então, pode aumentar a nossa participação e aí pode abrir um espaço para a gente melhorar naqueles indicadores de conferência, né? Que estão bem inferiores aos de periódicos, tá? Mas tem a questão do qualis também e tal. Então, assim, mas é uma oportunidade, né? Digamos assim. E eu chamei o Covid de oportunidade. Porque politicamente o pessoal estava criticando isso, né? Mas, assim, em termos da comunidade, ter as conferências remotas pode ser interessante. Não o que causou, né, essa mudança, mas... Enfim, mais dúvidas, comentários? Eu tenho um comentário. Oi, pode falar. Não, é só que também vale salientar Neto? Sou eu. Beleza. Vale salientar também uma pressão da própria comunidade brasileira nesse sentido de publicação em periódicos em detrimento a conferências, até de forma institucional, levando em consideração baremas de concurso, progressão de carreira e etc. Não é só a avaliação da pós-graduação, realmente concordo com você, Neto, isso se espalhou, né, de diversas formas, tá? Então, por isso que a gente quer, né, realmente ter evidência de que isso aconteceu, a gente tem evidência preliminar aí de que isso aconteceu, né, e a gente quer fazer essa análise de o que é que a gente está perdendo com isso, o que a gente está ganhando com isso,
a gente sabe, né? Digamos assim, a gente está ganhando na avaliação dos nossos programas, está sendo mais competitivo para diversas oportunidades que tem de projetos, progressão e assim por diante, mas o que é que a gente está perdendo com isso? Certo? Será que a gente está perdendo em visibilidade? Provavelmente sim, porque a comunidade internacional ela dá mais valor, de uma forma geral, principalmente nos Estados Unidos, ela dá mais valor a publicações em eventos, né? O pessoal olha mais as publicações em eventos, mudando um pouco isso, mas é muito forte ainda esse viés da publicação em evento, certo? Então, a gente pode estar perdendo em visibilidade. Então, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a gente quer continuar nesse ritmo daí, ou a gente quer ter um nível de visibilidade maior, entendeu? Então, essa é a pergunta que a gente está fazendo. Ô Paulo, me corrija aí se eu estiver errado, mas talvez valha a pena reforçar que o objetivo não é mover tudo para a conferência, sim considerar que é importante também, né? Não, na verdade, sim, isso daí, né? O que a gente. A pergunta a gente não está dizendo, olha, o melhor é você correr tudo para a conferência, não, certo? Nem a gente sabe. Dos pesquisadores novos que estão ouvindo aí, só por isso que eu queria reforçar. É verdade, Não, tem que equilibrar as duas coisas, mas assim, o que a gente diz o que a gente está dizendo aqui é o que a gente quer identificar como é que a gente está sendo diferente em termos de comunidade da comunidade do exterior. E isso está fazendo bem ou mal para a gente, né? Então, na comunidade do exterior, vários pesquisadores publicam em periódicos também, né? Mas eles têm um equilíbrio que é provavelmente diferente desse que a gente mostrou aqui, certo? Aí está basicamente o que mesmo? Está, sei lá, em 2016 está pela metade, 2016, 2014 está mais ou menos meio a meio. Não sei, a gente precisa ver esses dados, mas é provável que lá no exterior seja 75% de conferência e 25% de journal. Depende muito de grupo para grupo, mas isso seria uma forma grosseira da gente avaliar, certo? Então, sim, tem que publicar em periódico, mas tem que estar consciente do que é que a gente está perdendo com isso e está ganhando com isso, né? Eu acho que isso é o que é mais importante, não é seguir aqui a direção, o objetivo da gente não é dizer, olha, vá por ali, mas é dizer, olha, você indo por ali, você está ganhando com isso, está perdendo com isso, né? E aí você pode refletir melhor o que fazer, tá? Certamente isso depende muito também em que estágio da carreira você está, mas a gente está só chamando o alerta, porque esse primeiro gráfico aqui dá a entender que a gente está indo muito bem, certo? Então a gente não quer só cantar alegrias, mas a gente quer entender também quais são os pontos fracos, e esses dois aqui são pontos fracos, ou não necessariamente pontos fracos, mas talvez pontos onde a gente diverge um pouco de outras comunidades e para onde a gente vê espaço que poderia melhorar, certo? Se você for ver aí 2013 em relação a 2008, é provável que tenha tido uma melhora, entendeu? Então, eu já observado uma melhora, né, na comunidade, mas a gente quer essa prática aí, ou a gente quer um crescimento mais contínuo. Outra coisa desse gráfico daqui é que ele não está normalizado, certo? Então, ou seja, está tendo um crescimento. Mas quantas pessoas faziam parte da comunidade em 2013 e quantas fazem em 2019? Se a comunidade dobrou de tamanho, tá? Era, digamos assim, a grosso modo esperado que o número tivesse dobrado mesmo. Então, talvez a gente não tenha melhorado aí nessa, entre aspas, produtividade, certo? Então, a gente tem que ver esse outro aspecto também, tá? Mas com relação a esse negócio conference versus journals, então, pelo menos no SIM, a gente trabalhou em cima disso para que, por exemplo, para você atender às restrições da pós-graduação,
você pode escrever, né, um artigo num periódico, que puxa por um lado aí, mas a gente equilibrou isso também, que uma publicação em algumas conferências compensa uma publicação em uma conferência de primeira linha é equivalente a um periódico, certo? Então, ou seja, de certa forma, tentou equilibrar isso, indo numa direção de ajudar a pessoa, o pesquisador jovem, a publicar onde ele acha melhor publicar, né? Onde ele acha que traz mais benefícios externos, e no caso aí, o benefício interno vai ser equivalente. Mais alguma dúvida, pessoal, com relação a essa parte? Não, né? Ok. Então, professor, Breno falando. Oi, Breno. Não, só escutei alguns comentários, né? Eu acho que eu reforçaria esse ponto que Neto levantou inicialmente. Eu acho que aquele gráfico ali que mostra um maior número de publicações em journal versus conferência, essa questão de como o quartado, né? E a gente tem uma lista que ela meio que por padrão ela já valoriza mais um journal do que um paper de conferência, independentemente de qual é a conferência. Eu acho que isso tem um impacto talvez mais negativo do que positivo. Uhum. O ponto do professor Sérgio, né, acho que é muito bem colocado, né, não dá para a gente dizer para todo mundo, principalmente que está começando agora, o caminho é mover todo mundo para e esquecer journal, mas eu acho que se isso for feito de organizada, né, a gente aponta para as conferências, mas a gente diz quais são as conferências, né, aquelas que valem a pena. Eu acho que o impacto é inexistente, porque de todas aquelas ali, né, acho que aparecem na top, talvez até as que apareçam no segundo nível, é quase que natural que você faz um trabalho. Se você publica ele no X ou no ASI da vida, até pela limitação das páginas, ele deixa com tanta oportunidade de expandir aquele trabalho, que é um caminho quase que natural você tentar submeter para um journal, e aí também você vai mirar, obviamente, nos jornais de excelência. Então, mirar nas conferências de alto nível, eu acho que ela acaba trazendo esses dois, esse benefício duplo, né? Primeiro, aumentar a presença nas conferências top, e ela não vai deixar o número de participação em journals cair. Importante ponto aí, Breno. Realmente eu acho que você tem razão, e para o pessoal mais novo isso daí é uma boa informação, né? Boa informação. Mais algum comentário ou pergunta, pessoal, nessa parte? Ok, então vamos agora para... Então essa primeira parte foi, assim, o que é que a gente pretende fazer para entender o impacto da comunidade brasileira de engenharia de software na excelência da pesquisa. E o que é que a gente pode fazer também para entender o impacto, né, econômico e social, né, na indústria, tá? Então, o que a gente pensou em ir atrás disso foi de dois pontos principais, né? Tentar coletar evidência, não numérica, não quantitativa, mas evidência do papel que pesquisadores da área tiveram na criação de clusters de tecnologia da informação e instituições de pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, por exemplo, o ISE, que é o Instituto Senai de Engenharia de Software, de Tecnologia da Informação, Sérgio ajudou, criou, basicamente, né? O Porto Digital teve participação de Silvio, de Fábio, empresas de engenharia de software foram criadas, então tudo isso tem um impacto, né, que na comunidade, na indústria de software, tá? E então medir isso e também a colaboração de nossos pesquisadores com empresas, em projetos industriais, principalmente no Brasil, mas também no resto do mundo. Tá? Então, por exemplo, a questão do Porto Digital, como eu falei, né, foi criado assim, de início por dois pesquisadores de engenharia de software do SIM, Silvio e Fábio, com a ajuda de vários outros professores, mas principalmente liderados por eles, né,
a própria Quality, que eu ajudei a criar com mais 5 ou 6, eram tantos professores de engenharia de software do SIM também, que eu acho que 5, até onde eu lembro, certo? E essa ideia também do software, do programa de residência em software, que é muito utilizado pelo projeto da Motorola, mas também foi criado por professores de engenharia de software do SIM, e hoje isso daí, essa ideia do programa de residência é usado em várias outras partes do Brasil como uma forma efetiva de você treinar as pessoas, né, de forma direcionada para as necessidades da indústria de software, tá? Mesma coisa a gente coletou lá no Rio Grande do Sul, o Tecnopuc lá, que é tipo um cluster também, que tem bastante gente na PUC do Rio Grande do Sul, né, liderado também por professores de engenharia de software, com empresas, né, que foram criadas a partir de pesquisas e de projetos liderados por professores de engenharia de software. Também em Natal a gente tem, em escala menor, mas de forma similar, uma iniciativa, né, replicando lá a ideia da residência em software que a gente tem aqui, e vários professores também de engenharia de software envolvidos nessa iniciativa. Então, tudo isso mostra um envolvimento e um impacto industrial de professores, de pesquisadores de engenharia de software na indústria, né? Então, um ponto positivo, mas, por outro lado, a gente queria saber mais, tá? Então, a gente queria saber, em termos de transferência de tecnologia direta para empresas, tá? Como é que a gente tem feito isso aí? Como é que a gente tem se envolvido nisso, tá? Porque a criação dos polos, como a gente viu, é um ponto muito importante, a criação de algumas empresas é importante, mas outro aspecto é você transferir realmente tecnologia avançada de engenharia de software para empresas existentes, que não foram criadas pelos professores e por aí vai, né? Então, ou seja, em que situação a gente está em termos de transferência de tecnologia, tá? Colaborações com empresas e universidades no mundo todo a gente também tem, mas em termos de colaboração com universidades top mundo afora, quanto é que a gente realmente tem, certo? Como é que nossos indicadores de citação se comparam com indicadores da comunidade internacional? Onde é que a gente estava 10 anos atrás, onde é que a gente está hoje, onde é que a gente quer estar daqui a 10 anos, tá? E outro aspecto é entender como é que está a maturidade da comunidade em termos de open science, de replicação, de estudos, né, de organização e disponibilização de datasets que possam servir para essas replicações, né, e por aí vai, que são tendências importantes que a gente observa na comunidade internacional, de andar nessa direção de open science, de replicação e tal, né, e a gente, em que nível a gente está em relação a isso. Mesma coisa também com inclusão de gênero e diversidade em vários outros aspectos, né, como é que a gente está essa inclusão de uma forma mais ampla da comunidade, tá? Então, de forma geral, isso daí é o que a gente quer olhar, é bem ambicioso, talvez a gente não olhe para todos esses fatores, termine escolhendo um subconjunto deles, mas também esse tipo de feedback eu gostaria de receber de vocês, quais os que vocês acham mais interessantes, quais os que vocês não acham interessantes, ou se tem algum que está faltando aí que vocês acham que deveria ser contemplado, tá? Então, para finalizar, né, o objetivo desse estudo é identificar e discutir os pontos fortes e fracos da comunidade. As barreiras, ou seja, aquelas coisas que atrapalham a comunidade de avançar hoje em dia, e os incentivos, né? O que é que está levando a gente na direção que a gente está levando. Então, por exemplo, publicação em periódico é um incentivo
promovido pelas avaliações dos programas de pós-graduação e até mesmo por mecanismos de progressão, como a gente viu hoje em dia, certo? Mas esse incentivo, ele está ajudando a gente ir na direção de maior impacto ou não, certo? Então, é esse tipo de coisa que a gente quer analisar, pontos fortes e fracos, barreiras e incentivos, né, para a gente chegar numa posição de maior impacto. Tá? Então, a gente entendendo melhor isso, a gente espera derivar aí direções, né, para onde é que a gente deve seguir se a gente quer ter mais impacto e, inclusive, criar políticas que possam ajudar a gente a chegar nesse maior nível de impacto. Tá? Então, como falei, uma das políticas que a gente implantou no SIM foi, olha, equivalência para atender os requisitos da pós-graduação, equivalência em publicação em conferência top e periódicos do Qualis. Talvez não seja o ideal, é apenas um ponto, atender às restrições da pós-graduação para defesa do doutorado. A gente precisaria expandir isso para outros pontos, mas é só para dar um exemplo do que seria uma política, certo? Uma política que leva a gente para o caminho de maior impacto, nos dois sentidos, impacto de qualidade e impacto de qualidade em pesquisa e impacto na indústria. Tá? Muitas vezes esses dois critérios, impacto na indústria e impacto de pesquisa, eles podem ser vistos como antagônicos, né? Um trabalhando contra o outro aí. Mas, na verdade, isso muitas vezes é um falso dilema, então tem que analisar com calma para entender realmente o que está acontecendo. Tá? O objetivo é esse, né, de maior visibilidade da nossa comunidade, e através dela tendo maior impacto, e direcionar aí também para que outras comunidades possam seguir caminho semelhante. Tá? Era basicamente isso, pessoal, que eu tinha para apresentar para vocês. Certo? Mais perguntas? Paulo, Leopoldo aqui. Uma dúvida, assim, que eu não sei se seria o caso também de avaliar, né, mas pensando aqui, pelo menos na parte do ponto de vista de métricas, eu imagino que não é tão complicado assim, porque está tudo baseado no CS Index, eu assumo, né? Mas muitas vezes você assim está tomando o ponto de vista da comunidade de engenharia de software como um bloco, né? Como um todo, assim. Mas a gente acaba tendo também alguns nichos, né? Imagina assim, a comunidade de testes, né? E aí existem, né, algumas conferências fortes em testes. Aí tem a comunidade de empirical, por exemplo, né? Sérgio, Neto, aí o pessoal assim, aí tem as conferências feitas o Exen e tal. Faria sentido também não necessariamente avaliar, né, a comunidade como um todo e tentar avaliar a força dessas sub-áreas, assim, foi só Não, a gente não pensou nisso, mas a gente tem um trabalho de alguns anos atrás, se brincar, 8 anos atrás, foi um trabalho que Sérgio liderou de análise da comunidade de orientação a aspectos no Brasil. Sim, sim. Né? Então foi um trabalho bem direcionado. A ideia desse era mais que fazer um trabalho geral da comunidade de engenharia de software, não entrando muito nesse nível aí de sub-área, não. A não ser para entender, né, que é uma pergunta que eu acho interessante, é entender quais sub-áreas a gente está cobrindo, certo? Porque a minha suspeita é que a gente cobre um subconjunto muito restrito de sub-áreas. Sim, foi, de certa forma está relacionado, né, com o que eu imaginei. Mas assim, isso daí seria uma análise feita basicamente o seguinte, a gente listando lá as sub-áreas em que ICSI, por exemplo, recebe submissões e vendo em quais dessas sub-áreas a gente tem gente trabalhando, entendeu? Não necessariamente é bom trabalhar em todas as áreas, é só que a gente quer entender. A gente está trabalhando em todas as áreas, está trabalhando no subconjunto, e quais as possíveis consequências disso? E onde é que a gente está daqui a 10, 20 anos? Entendeu? Então, mas não, a gente não pretende fazer uma análise mais detalhada de como cada sub-área
está progredindo ou está tendo o seu desempenho. Fazer um bloco mesmo, certo? Eu acho que seria um pouco mais complicado também fazer essa análise por sub-área, né? Daria mais trabalho também. Tá? Mais dúvida, pessoal? Vamos lá, vamos perguntar. Vocês pensam em estratificar isso por grupo de pesquisa também, tipo pelo SIM, o FRN, etc? Não, a gente não pensou em fazer isso, certo? Porque, como eu estava falando, o objetivo principal é para onde a comunidade está indo, entendeu? Então, não necessariamente a gente quer dizer, olha, para onde o SPG deve ir, ou para onde o FRN deve ir, para onde a comunidade como um todo está indo, certo? A gente não pensou em dividir isso. Também tem muitas colaborações entre grupos no Brasil, que pode também dificultar um pouco essa análise daí. Mas eu acho que o objetivo principal era realmente ver a análise da área como um todo. Eu acho que isso daí já vai dar trabalho suficiente. Então, e eu já acho que o que eu listei aí já acho ambicioso demais, né? Porque é uma análise que vai dar muito trabalho, mas a gente não pensou em fazer isso especificamente, não. O CS Index BR já traz esses números, alguns desses números, pelo menos o primeiro, de número de publicações e tal. Não é exatamente o número de publicações, mas é um índice lá que ele computa, né, por departamento, certo? E aí todo mundo pode ver isso, e já gera polêmica o suficiente, entendeu? Então, acho que a gente não teria muito benefício em entrar nos departamentos ou nas sub-áreas, seriam coisas que pode ser feita, mas eu acho que daria trabalho demais, e o que a gente quer ver é para onde o Brasil como um todo está indo, né? E parte disso é motivado pelo grupo de pessoas que se juntou nessa iniciativa, que é o pessoal da Comissão Especial de Engenharia de Software da SBC. As pessoas que organizaram o CB Software, SBS e tal, nos últimos anos, tá? Então, para eles é interessante também ter essa visão, né, que eles estão liderando o CB Software, então, uma visão em bloco do pessoal que está envolvido com o CB Software. O que mais? Pessoal, Breno. Oi. Vai, Breno. Não, talvez uma pergunta mais complexa nesse sentido, mas quando você fala, todas essas informações vão ajudar a gente a saber para onde a gente está indo, né? Quanto comunidade. Quando a gente souber isso, né, tiver essa resposta, ou pelo menos uma direção, como é que a gente, o senhor enxerga algum caminho para a gente usar isso ao nosso favor, para fortalecer ainda mais a comunidade? Eu sei que tem vários que a gente podia discutir em cima disso para fortalecer, mas somente para citar um aqui que me chamou muito durante o período em que eu ainda estava fazendo o doutorado, é que eu tive a oportunidade de participar do primeiro ICS em 2014, e eu não tinha publicação no track principal, mas já foi um evento que mudou muito a cabeça e perspectiva, né? E eu acho que para os alunos da gente do centro, a gente ter mais oportunidades como essa de poder dar a oportunidade de alguns alunos poderem participar de algumas coisas. Eu sei que a gente tem problema de recurso, mas sem essa necessidade de ter tido um paper no technical track, assim, que eu acho que ajudaria muito a gente fortalecer ainda mais. Eu concordo, Breno, plenamente com isso. O principal resultado que eu acho que a gente poderia ajudar a comunidade é dizer o que é valorizado, entendeu? Porque muitas vezes um cara começa a fazer um mestrado, doutorado, ele depende apenas do seu orientador para ter esse direcionamou. Muitas vezes o orientador não está, digamos assim, tão entrosado com a comunidade brasileira de engenharia de software, então o aluno não vai ter uma visão bastante limitada
de o que é que essa comunidade valoriza, entendeu? Essa comunidade valoriza o Qualis A1, certo? De qualquer Qualis A1 engenharia de software, ou valoriza outro tipo de evento, outro tipo de foco, entendeu? Então, acho que isso daí também seria passar essa mensagem, olha, a comunidade internacional hoje em dia está aqui, né, a gente está um pouco abaixo dela nesse aspecto daqui, né, e a gente gostaria de daqui a 10 anos estar mais perto deles nesse aspecto. Para isso envolve, né, a gente publicar mais em conferências como o ICSE, né, e eventualmente participar mais de conferências como o ICSE, tá? Então, acho que esse é o principal direcionamento, é a principal forma que a gente vai ter de impactar, é entender onde é que a gente estava 10 anos atrás, onde é que a gente está hoje, para que a gente tenha condições de indicar onde é que a gente acha que a gente deveria estar daqui a 10 anos, certo? Então, acho que vai ter um papel aí educativo de espalhar mais esse direcionamento, certo? Que é uma coisa que não é tão claro, tá? Se você espalhar no Brasil todo, isso daí não é tão claro, só para alguns grupos de pesquisa que tem esse direcionamento mais claramente definido, tá? E, eventualmente, contribuir com políticas que ajudem isso, né? Então, isso aí, por exemplo, a gente reforça que, como você falou, é bom participar no ICSE, né? Mas não sei também se outros grupos têm essa informação, mas normalmente lá no Twitch, lá do SPG, na área interna, tem dando todas as dicas para o cara ir atrás de ajuda de custo para participar do ICSE, né? Como Student Volunteer, como Doctoral Symposium, tá entendendo? Então, assim, é um adiantamento do grupo, mas se a gente chegar aqui à conclusão de que uma das formas da gente melhorar seria investir na participação de pesquisadores jovens em ICSE, a gente pode já associar com políticas que divulguem mais essas oportunidades, entendeu? Ótimo, perfeito. Eu queria fazer também um complemento a essa pergunta de Breno, que no sentido de que, e além da comunidade brasileira, você também falou que quer fazer esse comparativo dado o contexto internacional. Existem trabalhos semelhantes a esse para outras grandes comunidades no mundo, para além de ver o norte para onde a gente está indo, para saber se existem outras comunidades que também estão fazendo o mesmo esforço nesse sentido? Não, né? Eu não conheço nenhum esforço nesse sentido, né? Conheço, assim, artigos de analisar impacto dos pesquisadores em engenharia de software, certo? No mundo todo, tá? E tem alguns trabalhos que vão nessa direção, certo? Mas não da comunidade em si, tá? Paulo? Oi. Oi, Gustavo, tudo bom? Oi, Gustavo, tudo jóia. Um comentário rápido. Eu vi que um dos seus pontos ali de trabalhos futuros talvez era entender inclusividade, né, sobre outros membros na comunidade. E aí, ano passado, a gente fez um trabalho sobre, dentre outras coisas, né, como é que estava a participação de gênero, né, na comunidade do SBES. E aí a gente percebeu que tinha, ao longo dos últimos 10 ou 20 anos, nem me lembro agora, tinha um gap de uma mulher para cada 3 homens no TCP, alguma coisa assim. E aí, esse ano, eu estou como chair do SBCART, e aí a gente discutindo internamente, a gente meio que tentou chamar mais mulheres para o PC, né, para o comitê de programa. Aí a curiosidade foi o seguinte, né, aí no último ano, eu acho que tinha em torno de uma mulher para cada 3 homens, alguma coisa assim, e esse ano eu tentei chamar mais mulheres, só que eu acho que 15 pessoas declinaram o convite, dessas 15 pessoas que declinaram, 12 eram mulheres. Aí a dúvida, né? Primeiro, eu entendo que a comunidade tem, numericamente, muito mais homens do que mulheres, mas será que está faltando algum ambiente mais acolhedor, ou algum workshop, ou alguma escola de verão, alguma coisa assim, talvez mais focada para
alunos ou mulheres, para indicar a importância de participar, de ser presente na comunidade, alguma coisa assim? Ou você teria alguma outra sugestão, indicação? Não, assim, teu trabalho, inclusive, a gente chegou a discutir brevemente sobre ele, né? E foi uma das motivações para a gente colocar esse tópico aí, tá? Então, a gente desconfia também, já tem a evidência inicial do teu trabalho que há esse problema, né? Mas precisaria definir políticas, né? Para a gente comparar como é que está lá fora, está no mesmo nível, está pior, o que é que as pessoas estão fazendo, certo? Mas, certamente, eu acho que o ponto mais importante é oferecer um ambiente mais adequado, mais acolhedor, né? Eu acho que isso é o começo, porque essa coisa de dar mais tarefas, por exemplo, para mulheres, para elas terem maior representatividade no comitê, tem um lado bom de incluir mais gente, mas também tem um lado ruim de sobrecarregar, porque como elas são em menor número, né, elas são menor número para cobrir todos os eventos relacionados da área. Então, pode terminar havendo uma sobrecarga nesse sentido, entendeu? Então, realmente... Inclusive, desculpa, Paulo, o que Gustavo falou pode, inclusive, ser um reflexo exatamente disso, né? Teve muita gente que recusou exatamente por isso. Né? Então, tem já uma sobrecarga extra, porque de iniciativas como essa, né? Aqui no SIM foi criado, acho que Carla liderou a criação do Cíntia, que é um grupo para promover maior participação de mulheres em computação, tá? E eu acho que esse tipo de iniciativa é importante também para a engenharia de software, né? Então, tem uma aluna minha, que foi aluna, né? Ela não é mais, mas ela estava falando justamente que o pessoal chegava para ela e dizia, você não tem cara de desenvolvedora, certo? Então, quem é que tem cara de desenvolvedor, entendeu? Então, esse tipo de coisa é meio... Castor tem cara de desenvolvedor. Mas esse tipo de coisa aí, principalmente em projetos de disciplina, né? A gente nota reclamações do tipo, uma equipe só tem uma menina lá, porque tem menos gente, e aí o cara diz, não, tu vai fazer os testes, entendeu? Ou tu vai fazer a documentação, tal. Então... Fazer o relatório. Fazer o relatório, né? Pronto. Então, esse tipo de coisa, né? Aí realmente desestimula, certo? Mas a gente precisa ter mais consciência disso daí, né? Eu acho, assim, só um adendo aí, é que existe uma questão que vai muito além, assim, de dar tarefas ou de dar oportunidade, né? Mas, assim, é questão de posicionamento mesmo, porque acaba que muitas vezes, na comunidade feminina, dentro da tecnologia, a gente sente que a gente tem que fazer, às vezes, 3 ou 4 vezes mais pelo simples fato de ser mulher, para mostrar, por exemplo, que a gente não precisa ficar com o relatório ou com, sei lá, com a parte que todo mundo acha que é mais fácil, né? Então, acredito que o posicionamento da comunidade em relação às mulheres tem que mudar nesse sentido, né? No sentido de entender a igualdade do trabalho, né? Não de um trabalho que tem que ser feito com mais esforço, ou esse trabalho tem que ficar 10 vezes melhor que o do cara lá, só porque foi uma mulher que fez, né? E complementando, eu acho que tem iniciativas até do ICSI para tracks específicos para discussão de gênero, se não estou enganado, desde o ano passado. Então, assim, o que a gente queria saber é como é que a gente estava 10 anos em relação a esse assunto, mas outras formas de inclusão também, não só de gênero, certo? Como é que a gente estava em relação a esse assunto 10 anos atrás, como é que a gente está hoje, onde é que a gente pretende estar, né? O que é que a gente precisaria ou poderia fazer. Então, acho que só de levantar a pergunta, como o Gustavo fez no artigo dele, como a gente está fazendo aqui, certo? Eu acho importante porque desperta uma maior
visibilidade para isso, dar mais visibilidade para esse problema, entendeu? O que mais, pessoal? Mais alguma pergunta? Matheus botou um projeto da UFPB aqui para o público feminino. No Sim a gente também tem um Cíntia. Então é isso. Se não tiver mais perguntas, a gente para por aqui. Obrigado a participação de todos. Se cuidem. Até quarta que vem, né, Leopoldo? O que é que vai ter? Tem que olhar a agenda, não me lembro de cabeça, não. Tem que parar a gravação ou não? Como? Tem que parar a gravação ou não? A gravação eu vou parar. Sabe por quê? Porque se você não parar isso e você sair da sala, alguém deixar, ele continua. Não é isso que eu tô dizendo? Essa semana passou a gravação de uma aula minha, durou 5 horas. Porque um cara